abordando a questão do discurso. Porque o discurso liberal, que na fundação do movimento foi muito latente, hoje ele se diluiu às propostas que se distanciam um pouco, como, por exemplo, o uso do fundo eleitoral e as propostas de industrialização do Nordeste. O que motivou a mudança nesse discurso e o que tinha de errado com o discurso antigo? Ótima pergunta. A experiência e o conhecimento adquirido nos tornaram melhores. A crítica que a gente fazia nesses temas era uma crítica pueril, bastante pueril. Um exemplo, a ideia de que basta chegar ao poder e diminuir o Estado, privatizar tudo, que a economia do Brasil vai andar. Veja, a gente pode ter alguns efeitos bastante positivos na redução do tamanho do Estado e do impacto do Estado sobre o bolso do cidadão. A gente está vendo um governo Lula com o Haddad querendo taxar todo mundo, a gente está vendo uma trajetória de colapso nas contas públicas para 2027, 2028. Então, nesse sentido, as premissas liberais fazem sentido, mas as simplificações não. Ainda mais depois de um governo Bolsonaro em que o Paulo Guedes prometeu muita coisa dentro desse discurso e as pessoas não sentiram isso. Outra coisa foi o aprendizado que a gente teve conhecendo o Brasil, mais dentro da atividade política, entendendo, por exemplo, que o setor hoje que mais entrega divisas para o Brasil, que é o agro, ele é fruto, essencialmente, de decisões tomadas por gestões políticas anteriores. As frentes pioneiras de ocupação territorial pelo Brasil, tocadas pela ditadura militar, elas levaram aquela gauchada toda que foi colonizando o centro-oeste, foram até Rondônia, e esses caras criaram esse agro mecanizado super competitivo que salva as contas públicas do Brasil. Mas não apenas isso, a própria Embrapa, que é uma empresa pública, que eu jamais, se a gente chegar ao poder, privatizaria, acho que não há necessidade, a Embrapa ela criou as sementes, ela criou as técnicas que ajudaram essa agricultura a se tornar tão competitiva, plantar no cerrado com um terreno ácido e tal. Nesse sentido, veja, tivemos iniciativa privada, tivemos empreendedorismo, tivemos um papel bacana do Estado. Mesma coisa se for falar do IME, do ITA, da fundação da Embraer, dessa articulação entre forças armadas, tecnologia, educação, Estado, empreendedores. A gente passou a não ter medo dessas articulações. Naturalmente, a gente não pode deixar isso desembocar, como muitas vezes acontece também, em campeões nacionais, aquelas políticas amalucadas que a gente viu em governos anteriores que não nos ajudaram em nada. O senhor já criticou o jogo político, aquele jogo político tradicional de acordos, bastidores, troca de partidos, algumas vezes durante sua trajetória, e também o movimento já combateu isso. Como que você assegura que a Missão não vai repetir essas práticas? Essa é uma outra pergunta interessante, que ela se linka com as perguntas iniciais, que é a ideia de manutenção do espírito público que deu origem ao partido. Veja, o partido ele nasce com uma vocação majoritária. E essa vocação majoritária ela não é de boca, ela não é simbólica, porque ela é uma vocação majoritária já oriunda do próprio Movimento Brasil Livre. Veja, o Movimento Brasil Livre ele é minoritário no campo da direita, mas é aquele tipo de minoritário que não aceita a própria posição de minoritário. Ele é um minoritário peitudo. Então, o Bolsonaro é maior? Não concordo. A gente quer sempre se colocar como líder. A gente usa sempre essa um ditado popular caipira, né? Antes ser crista de galo do que rabo de cavalo. No sentido de que melhor ser chefe do seu pequeno reino do que puxar saco num reino enorme, né? Do cavalão. Nós não somos rabo de cavalo. Inclusive, as pessoas que saíram do MBL foram ser rabo do cavalo do Bolsonaro. Stobétega, Holliday e tantos outros. Eles foram lá puxar saco do Bolsonaro. Essa vocação majoritária, então, é uma vocação que foi transformada em cultura, e o partido tem essa cultura. Nós vamos ter que sempre manter essa vocação de vamos liderar o processo, vamos apresentar alternativa, vamos fazer com que os outros nos copiem e não que a gente copie os outros. Isso é um exercício então, de resolução moral, criativa, força, liderança. E é difícil. Porque é isso se chocando a tentação que as pessoas têm pelo conforto, pelo acordo, pela acomodação. É quase como se a gente tivesse que ficar enfrentando, vamos dizer, o espírito natural da política brasileira o tempo todo. E você tem que ficar andando, sabe, com adrenalina para nunca deixar se acomodar, não ficar sonolento e cair nos braços do Ciro Nogueira. É difícil, mas não é impossível. Eu posso comentar que alguns projetos com vocação majoritária no Brasil nunca caíram nisso. O maior exemplo são os nossos adversários naturais, que é o PT. O PT sempre teve essa vocação majoritária, a ponto disso ser visto como um incômodo dentro da própria esquerda. Nós temos que ter essa vocação e nós temos essa vocação, nós nascemos para isso. E a polarização. Você mesmo acabou de mencionar a questão dos Estados Unidos, que um atentado desse, no dia de hoje. Como que a população vai enxergar vocês? Porque imagino que estejam se posicionando como uma direita sem ser bolsonarista. Como captar esses votos? Porque a população é naturalmente polarizada. Essa polarização, ela apresenta, vamos dizer, características diferentes conforme a gente vê as gerações. Por exemplo, uma pessoa com mais de 65 anos, a polarização tem uma cara.
a polarização tem a cara do período da ditadura militar, em que escolher lados é escolher entre a turma do MDB e depois PT, etc., ou a turma do Arena e a turma da ditadura em si. Essa galera, ela reproduz essa imaginação antiga agora, com a política que a gente vê, por exemplo, entre essas pessoas saem às ruas para defender o Bolsonaro fala em artigo 142, intervenção, toda aquela coisa, e a esquerda, democracia. No fundo, as pessoas mais velhas reproduzem a polarização nos termos deles. As pessoas mais novas não estão reproduzindo isso nestes termos. Então, elas vão falar sobre cultura woke ou não cultura woke, elas vão falar sobre CLT ou não utilizar CLT, elas vão falar sobre formas de combater o crime. A forma como isso se dá nas gerações mais novas é diferente. Então, ainda que exista essa polarização, ela vai soar muito confusa para as pessoas, porque conforme as gerações elas mudam, elas enxergam o adversário de maneira diferente, mesmo que seja mesmo diferente. Um cara, sei lá, de 20 anos vê um petista muito diferente de uma pessoa de 70 anos. Mesmo em ambos os casos, sendo um petista, o observado, e o observador sendo um antipetista. Nesse sentido, nós somos, como nós somos muito mais fechados dentro de um corte geracional mais jovem, nós temos uma interpretação do que é essa polarização e de quem é o adversário. E nós nos sentimos muito livres em falar, por exemplo, que o bolsonarismo não é parte do nosso campo. O bolsonarismo é uma outra coisa, uma outra imaginação, outro tipo de gente. E muita gente, como coloca tudo no bolo só, de direita e esquerda, e não faz essa divisão geracional, acha que o nosso discurso é meio maluco. Então, acontecem coisas engraçadas, eu tô dando entrevistas agora, fui na Jovem Pan, e aí pessoas mais velhas vêm em minha entrevista, e elas falam, pô, mas eu tô gostando dele, mas é muito... Ele tá falando que eu gosto de um jeito diferente. Essas pessoas acabam não entendendo, e é natural que não entendam. É apenas que nossa sensibilidade não é igual a delas. Algum momento elas vão se abrir pro nosso discurso. Eu acho que isso começou a acontecer. Mas nós não estamos preocupados agora em ceder a nossa sensibilidade para chegar em pessoas que eventualmente imaginem que direita é você simplesmente gostar do Bolsonaro, porque o Bolsonaro vai acabar com o comunismo. Não é assim. E a gente está bem tranquilo com relação a isso. Você mencionou a questão dos mais velhos, eu citei a questão dos mais jovens, que há uma sensibilidade diferente entre cada um deles. Mas no cenário eleitoral, que agora é o grande foco do partido, como pegar a classe média, a meia-idade, que define, no fim, a eleição? Eu não diria, eu não sei dizer se é a classe média que define a eleição, porque a classe média hoje, se for fazer um corte, ela está mais à direita do que à esquerda. A gente pode fazer uma divisão. A classe média hoje são setores economicamente ativos, no Brasil. Hoje tem muita gente que vive de auxílio. As pessoas que vivem nos auxílios tendem a votar mais à esquerda, não mais no PT, e as pessoas mais economicamente ativas não. Essa é uma divisão. Eu fico ainda na questão da geração, porque nós temos que estabelecer o nosso ponto de partida em algum lugar. Eu acho que os políticos genéricos, inclusive os nossos concorrentes no campo da direita, vêm com um discurso muito genérico, em que eles querem agradar a todo mundo ao mesmo tempo. A gente não está com esse objetivo, a gente quer firmar pé para a pessoa saber, eles vieram dali. De quem somos nós? Nós somos uma direita que finca o pé na geração Z, em parte da geração millennial, e que sabe quais são as dores dessa geração, e que representa, junto com essa geração, uma série de propostas. A partir desse ponto de partida, a gente vai convencer as outras gerações. Os nossos concorrentes, eles querem falar para todo mundo ao mesmo tempo. E eu acho que isso não é muito legal, não é bacana, e acho que até é falso. Então, a nossa abordagem ela será diferente, porque nós sabemos de onde nós partimos e nós sabemos onde a gente quer chegar. Os outros não. Os outros eles vão ouvir os marqueteiros e diminuir sua rejeição e aumentar a adesão com um público mais aberto. Que é o que todos eles fazem. Por isso que quando você vê eles falando, você não vê muita verdade, porque eles estão seguindo pesquisa. Renan, qual é a prioridade do partido em relação a estados? Porque o MBL tem grande força no estado de São Paulo. Mas em relação a uma eleição de presidente, você naturalmente tende a querer afetar todos os estados, uma questão nacional. Como vai ser esse planejamento para difundir o pensamento em todos os estados, em todas as unidades da federação, não só em São Paulo? Claramente vocês têm muita força. Rodar o Brasil e criar liderança nos outros estados, isso já vem acontecendo, a gente já vem passando por um processo de expansão bem acelerado. Nós, por exemplo, em Salvador elegemos um vereador que foi o quinto mais votado da cidade, com uma votação bem alta para Salvador, que já vem se tornando uma das principais lideranças da política baiana, que é o Sandro Filho, um rapaz muito, muito jovem, mesma coisa no Rio Grande do Norte. Estamos com uma liderança novíssima agora em Pernambuco. Ou seja, nós estamos plantando lideranças novas nos outros estados. Essa expansão vem acontecendo muito, muito forte para o Sul e para o Nordeste. Há uma necessidade de expansão agora para o Centro-Oeste, que é uma coisa que a gente está focando, mas eu creio que uma candidatura nacional vai justamente fomentar o florescimento dessas novas lideranças.
Assim, esse alerta que você faz para uma espécie de despaulitização do grupo, a gente já se fez e a gente tem noção desse problema, mas a gente está muito confiante que a gente já plantou as sementes da resposta, e as últimas eleições em 24 já foram nessa linha, e 26 acho que é a consolidação de um movimento que será cada vez mais nacional. Em relação a essas lideranças estaduais, porque o MBL criou algumas personalidades que são muito fortes por si só, como, por exemplo, Kim Kataguiri, o Arthur Duval, a própria Amanda Bettorazzo. Como manter essas lideranças no partido, alinhadas sempre, e não... acaba que elas iriam naturalmente buscar uma individualização, né, da carreira delas. Como manter elas juntas até o final? Olha, essa aqui é a pergunta de $1 bilhão. Se eu te contar, eu teria que te matar. Brincadeira. Mas é que assim, justamente o que os nossos adversários não conseguem fazer. Se a gente reparar, por exemplo, o Partido Novo tem uma estrutura, e ele não conseguiu manter uma unidade programática no partido, uma lealdade à marca. Não, todo mundo no Partido Novo hoje é bolsonarista, salvo raríssimas exceções. Os partidos Centrão, mesmíssima coisa, um conjunto de projetos pessoais. A pergunta ela é boa porque, como um grupo dissidente, que não é majoritário, a despeito de todas as pressões que ele sofre, ele consegue manter uma unidade, por mais que a gente tenha defecções, traições e tal. Esse é o segredo. Eu digo assim, resolução, formação, inteligência, criatividade, produção cultural, criação, por exemplo, da revista Valete, que a gente vai criando ideias novas. Uma coisa que é muito louca, a criação, vamos dizer, do nosso material sobre segurança pública, e a curiosidade que a gente teve sobre o Cruzeiro do Neymar, que aconteceu no final de 2023, em que ele levou uma série de artistas bizarros, e o próprio Oruan, nos fez conhecer o Oruan. Do Oruan a gente começou a falar sobre cultura de favela. Disso a gente foi desenvolvendo as nossas teorias sobre a formação de uma superestrutura cultural. Isso foi publicado na nossa revista, e eu falava nas lives. Disso a Amanda ganha a eleição em 24, entra com a lei anti-Oruan, e ao longo do ano de 2025 o Oruan acaba basicamente caindo na nossa armadilha, começa a responder, começa a se tornar cada vez mais notável como figura política, começa a cometer erros, a polícia pega, o Oruan tá preso. Quando a gente faz esse ciclo, em que a gente pauta a agenda e o nosso grupo se sente parte de algo muito forte, muito original, o grupo faz sentido. Faz sentido você fazer parte dessa identidade. E a gente tem que cada vez mais ser isso. E uma coisa muito boa que está acontecendo é que dessa vez até os políticos de fora estão nos imitando. E eu não quero parecer arrogante, é só pegar uma timeline. Os primeiros a falar no Brasil sobre o Bukele, nós mandamos o Renato Batista, uma liderança nossa, para El Salvador para conhecer. Publicamos revistas, artigos, gravamos vídeos sobre o caso de El Salvador. Depois os primeiros a falar em direito penal do inimigo, a ideia de tratar as organizações criminosas que nós temos no Brasil, as facções, como organizações terroristas, no sentido de ficarem desprovidos daquilo que a gente chama de direito penal convencional, aplicar contra eles o direito penal de terceira velocidade, que é o direito penal do inimigo do Guinter e Abacus. Os primeiros a falar nesses termos, ocupação, terror e tal, fomos nós. E aí, de repente, por uma epifania, todos os outros pré-candidatos à presidência, tirando dos da esquerda, começaram a falar do assunto. É o Ratinho, é o Caiado, é o Zema, já vou ver o Tarcísio, é questão de tempo. E eu fico feliz, porque eles estão sendo pautados por nós. E uma coisa que eu falo para os espectadores aí cada vez mais nós veremos isso acontecer. Nós somos o grupo mais criativo, nós somos o único que está publicando todo mês propostas, textos, artigos, temos equipe de pesquisa, temos, enfim, algo que eles não têm, que gera uma identidade única. O que vai restar para os nossos adversários vai ser copiar. E aí, cara, aí o jogo segue, aí vamos ver quem é melhor. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos como esse, já deixa o like e siga o canal Missão Vanguarda.